Olá para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da área de linguagens, códigos e suas tecnologias da segunda etapa. Atenção aí na tela. Hoje nós estamos no primeiro semestre, sexto ano, módulo 1, unidade 2, atividade de fixação 1. Vou pedir que vocês prestem bastante atenção, porque o tema é bastante longo. A gente vai trabalhar com leitura e compreensão de texto e nós vamos falar um pouco sobre a fala informal. Então, fiquem bastante atentos para não perder nada. A atividade de fixação está disponível aí na plataforma do EJA ou em formato PDF, depende aí de como vocês acessaram. Dentro do material tem esse texto completo sobre o esmeraldo. Eu não vou fazer a leitura do texto inteiro, porque é um texto longo. Estou considerando que vocês já fizeram a atividade, estão aqui apenas para correção da atividade, para tirar dúvidas. Então, eu vou direto para a interpretação do texto. Estou confiando em vocês, galerinha. Então, se você não fez a atividade ainda e não quer ficar perdido, bate pausa, volta lá na atividade de fixação, faz rapidinho e volta aqui. Combinado? Então, ó, para todo mundo que já fez, a questão 1. No começo, a gente vai começar pelo título. O título, ele não está lá por acaso, o título, ele faz parte da compreensão do texto, ele é a nossa prévia, ele é o tira-gosto, ele vai nos dar uma ideia inicial sobre o que se trata o texto. E sobre o título aí, olha a pergunta: pelo título do texto, Esmeralda em estado interessante, você conseguiria saber do que se trata esse caso? O que seria esse estado interessante? Trouxe até uma ilustração aí para ajudar vocês. Na linguagem popular, quem era mais tímido algumas décadas atrás, não falava que a pessoa estava grávida, falava que ela estava em estado interessante. Então, para quem ainda tem um pouco de familiaridade com essa fala informal, já matou a charada. Então, vamos à nossa resposta. O estado interessante seria estar grávida. No caso, como é um personagem masculino, a gente imagina que como que um homem vai ficar grávido, mas é o que o título sugere. Como o título aparece o nome de um homem, não seria possível prever o assunto do caso, já que homem não engravida. Então, a gente começa a imaginar, mas não tem como a gente ter certeza, certo? Vamos continuar aí. É possível afirmar que o caso Esmeralda em estado interessante apresenta marcas de uma variedade linguística específica? Explique a sua resposta. Então, olha só. Quando eu falo esmeralda em estado interessante, eu acabei de dar a dica para vocês. É uma linguagem informal e ela vai ter um caráter regional. Não é todo lugar que se refere à gravidez como estado interessante. Então, logo de cara, eu já tenho uma fala regional, certo? Continuando aí. Retire do caso trechos ou expressões que comprovem a variedade linguística. Se eu estou falando que é uma fala regional, eu quero uma prova disso. Vamos lá no texto e tem um monte de falas dos personagens que mostram pra gente essa fala regional. Olha a primeira aí. Ó, mulher, manda a Ritinha fazer as necessidades dela nos vidrinhos, ela tá fortona e já é grandona e sem doença. Aí eu passo nos exames, né? Só nesse trecho aqui, eu tenho tanta linguagem informal que dá para dar uma aula só com essa fala. Porque olha só, ô mulher é regionalismo e informalidade, é uma variação fonética da palavra mulher para chamar alguém e é típico da fala popular. Depois eu tenho, manda a Ritinha fazer as necessidades dela nos vidrinhos. Olha aí o tanto de fala informal. Fazer é uma redução do verbo fazer.
é comum em diversas regiões do Brasil, especialmente em falas mais informais e regionais. Essa elisão, o que é elisão? Essa redução que eu faço de comer o R e fortalecer o som fechado do E. Essa elisão da última sílaba é uma característica da simplificação fonética. Acontece muito na nossa fala informal e nas falas regionais. E tem mais, olha aí. Manda a Ritinha fazer as necessidades. Olha só, problema de concordância. Se eu fizer isso numa redação, vou dizer que a concordância está errada. Mas como é uma fala regional, aqui eu vou dizer que essa falta de concordância entre o artigo e o substantivo é característica da fala informal e regional, onde a clareza da comunicação é priorizada sobre as regras gramaticais formais. O que isso quer dizer? Em muitas regiões que até uma certa época aí não tinha uma escolarização, porque a educação ela foi se popularizar mais de umas décadas para cá, se cristalizou na fala popular a necessidade de você ser entendido muito mais do que escrever ou falar de forma culta, forma que a gente diz mais correta. Então, essas pessoas que nem sempre eram escolarizadas iam repetindo da forma como elas entendiam cada expressão. E isso virou uma fala popular de certos grupos, que mesmo agora com acesso à escola, à educação, mantém essas características de identidade na fala. Então, essas características, elas vêm da necessidade de falar sem preocupar com a concordância. Eu preciso transmitir a informação. E isso faz com que, pela clareza, eles priorizem o quê? Comunicação. Característica da fala regional. Vou escrever isso numa redação? Jamais! A não ser que a fala esteja entre aspas, com um travessão para caracterizar a fala de um personagem ou trazer a entrevista de uma pessoa que fala desse jeito, porque essa não é uma fala formal, ela é informal e ela é gramaticalmente considerada incorreta para os padrões de escrita. De novo, olha, isso acontece nessa segunda parte. Nos vidrinhos, de novo, ausência de concordância entre o artigo, os, e o final do substantivo. Porque nos é a junção da preposição em mais o artigo os e deveria concordar em número com a palavra vidrinho. Então, o uso de diminutivo, mais uma coisa. O uso do diminutivo é uma marca bastante comum em muitas regiões do Brasil, sugerindo familiaridade e uma suavização do enunciado. Então, eu tenho a ausência de concordância de número, mais o uso do diminutivo como marca da regionalidade. Viram aí o tanto que esse trecho é rico? Continuando aí, nós ainda temos o tá. Quem nunca utilizou tá na fala, todo mundo usa, a gente faz sem perceber, faz parte da fala informal. Tá é redução do verbo estar, ela tá fortona. Mesmo eu, professora de língua portuguesa, durante a minha fala informal, acabo utilizando esse tá, porque ele faz parte o quê? Da nossa fala cotidiana. Mas quando eu utilizo tá no lugar do verbo estar, eu também estou fazendo uma fala informal e um regionalismo. Atenção aí na tela. O uso de tá em vez de estar é amplamente disseminado em várias regiões do Brasil e não é exclusivo de uma região específica. Ocorre principalmente na fala coloquial ou informal. Utilização de fortuna ou grandona, que não são os aumentativos tradicionais, mas todo mundo acaba falando desse jeito, porque faz parte da nossa fala informal. A gente utiliza esse tipo de aumentativo quando a gente quer dar uma
ênfase a alguma coisa. A terminação em ona é uma marca de aumentativo utilizada para enfatizar algo ou alguém grande e forte. E a expressão sem doença é uma estrutura direta e informal. A forma mais formal de dar essa informação seria: ela está saudável, mas ele utiliza uma forma mais direta, mais rápida de chegar na informação. Ela está fortona, grandona e sem doença. Trecho riquíssimo. Continuando aí. Nós temos muitas outras, eu poderia ficar um tempão aqui, mas já estamos com 10 minutos aí de aula. Olha só o tanto de outras palavras que eu tenho só nesse trecho. Tem aí, nos exames, né? Tudo isso são da linguagem popular e informal. Com base nessas informações, conforme nossos estudos sobre variação linguística, o modo de falar caipira pode ser considerado um erro? Por quê? Eu vou dizer que não. Uma variedade linguística, na fala, ela não pode ser considerada um erro, porque ela é uma expressão de identidade de um determinado grupo. Agora, essa variação linguística, que ela é aceitável na fala por uma questão de identidade, ela não deve migrar para a nossa escrita. A escrita, ela deve sempre primar pela norma culta, pela norma formal, porque os documentos escritos, eles garantem a nós brasileiros uma identidade nacional. Se eu transferir a minha fala regional para todos os documentos que eu escrevo, vai chegar um ponto que o que uma pessoa do Rio Grande do Sul escreve não vai ser entendido pela pessoa que está em Goiás e não vai ser entendido por quem está lá no Nordeste. Então, a fala formal, a escrita formal, serve para unificar a nossa língua, os nossos documentos, para facilitar a nossa comunicação, enquanto que a fala informal, o lugar dela é no nosso círculo social, entre os nossos amigos, nos ambientes em que eu não preciso dar formalidade, porque a fala informal ou a fala regional, ela é uma característica de identidade do grupo onde a gente pertence, certinho? Questão 5. Observe a construção de algumas falas dos personagens do causo que você acabou de ler e agora apresente outra forma de construí-las, isto é, conforme a linguagem falada em situações formais. Vamos fazer essa bem rapidinho. Ô mulher, manda a Ritinha fazer as necessidades dela nos vidrinhos. Isso é linguagem informal. Linguagem informal. Linguagem formal. Mulher, manda a Ritinha fazer as necessidades dela no vidrinho. O que eu fiz? Eu peguei a palavra mulher e coloquei na forma completa, mulher, e consertei onde tinha problema de concordância, que é a concordância de número, onde é plural, eu organizei o plural, onde é singular, eu organizei o singular. Transformei a fala informal numa fala formal. Vamos mais uma aí bem rapidinho. Ela tá fortona, já é grandona e sem doença. Essa é informal, forma corrigida. Ela está forte e já é bem grande e sem doença. Embora isso aqui seja característica informal, ela também cabe na fala formal por ser uma comunicação direta. Ela não é gramaticalmente errada, ela só é excessivamente direta. Tem algumas pessoas que achariam, nossa, foi direto ao ponto. Não está errado, só está mais próximo do informal, mas cabe na mesma frase quando eu corrijo todas as questões para que ela se torne formal. Mais uma aí. Sou Esmeraldo, o doutor tá lhe chamando. Sou é a forma reduzida de senhor. Senhor Esmeraldo, o doutor está... Mudei o pronome.
te chamando. Então, eu passei do informal, que ele é todo cheio de reduções, para o formal, que vai utilizar as palavras em sua forma completa. Mais uma aí. Já sei, doutor. Carece cerimônia, não. Levei um pau, né? Olha aí, já sei, senhor doutor. Não precisa de cerimônia. Reprovei no exame, não é? Viram que eu tiro todas as reduções e organizo a concordância das palavras para elas ficarem bem ajustadinhas? Vamos mais uma vez, olha aí. Já sei, senhor doutor. Carece, que é da fala informal, vira, não precisa de cerimônia. Cerimônia, que é uma fala mais fonetizada para a palavra escrita corretamente, cerimônia. Levei pau, né? Reprovei no exame, não é? Facinho, tenho certeza que vocês acertaram. Vamos aí à próxima. Essas marcas linguísticas tornam o texto engraçado. Em sua opinião, se o caso fosse contado utilizando uma linguagem mais formal, o sentido do caso e a graça seriam os mesmos? Por quê? Agora vem a opinião da professora. A linguagem regional, embora ela faça a gente ter um certo senso de humor, ela tem um valor muito maior do que o humor. Ela dá senso de identidade. Ela cria uma coisa que a gente chama verossimilhança. De certa forma, a gente se identifica com esses personagens porque a linguagem vai colocar eles no seu lugar de fala. Se de repente o seu Esmeraldo falasse igualzinho a professora de língua portuguesa quando ela está séria, e falasse com todas as palavras bonitinhas, de forma formal, você entenderia que ele é uma pessoa simples, que é uma pessoa que estava lá desesperada por emprego, que precisa disso e que, na sua simplicidade, na sua ingenuidade, ele achou que poderia levar o material da filha para fazer o exame admissional? Não teria essa coisa que a gente chama de verossimilhança, a gente não acharia que a história faz sentido. Então, se eu tiro todos os regionalismos, se eu tiro a fala coloquial, eu tiro também a identidade desse personagem. A história fica chata, fica sem graça e, principalmente, fica sem sentido. Então, ó, a fala dos personagens é regionalista, comumente utilizados por personagem de origem interiorana e campestre, e esses fatores são importantes para dar sentido aos causos. Dá para eles o quê? Senso de identidade. Vamos aí ao próximo. Questão 7. Quem são os personagens do causo? O Esmeraldo, que é o protagonista, a mulher do Esmeraldo, que é com quem ele está conversando, a Ritinha, que é a filha do casal, que é de quem ele pega o material para fazer o exame, o doutor e, por último, a enfermeira. Todos esses personagens aparecem no causo. Certinho? Vamos aí para o próximo. Observe que os causos apresentam os principais elementos da narrativa. Eu tenho introdução, conflito, que é a situação, o problema da história, o clímax, que é o ponto máximo da história, aquele que dá aquela afliçãozinha, vai dar certo ou não vai, e por último a conclusão. Então, como nós podemos identificar essas passagens no texto? Olha aí, a introdução está nessa frase aqui, falando de forma mais formal, está nessa frase aqui. Esmeraldo vivia a cata de emprego, situação braba, filhos passando fome, comendo pão que o diabo amassou. O conflito. Qual que é o problema que o Esmeraldo tem que enfrentar? Esmeraldo faz concurso para merendeira na escola do estado. Então, ele está tentando resolver o problema do emprego. Mas faltava o quê? Os exames médicos. Com medo de não ser aprovado, ele vai pedir a urina da Ritinha, que ele acha que é mais saudável do que ele, para não correr o risco de ser reprovado no exame.
O clímax é quando ele já está lá na clínica e ele, bem agoniado, fica esperando quando que a enfermeira vai chamar e, de repente, ela chama. Volta lá na tela. Sou Esmeraldo, o doutor tá lhe chamando. Ah, eu? É pra já, dona moça. Esmeraldo, cismado, carente, suando frio, fedendo bafo e com sovaqueira, entra na salinha do médico, preocupação que só. Então, o clímax é o momento de maior aflição e perto da resolução do problema. Depois do clímax, eu tenho o fechamento da história, que eu chamo de desfecho ou conclusão. Qual que é a conclusão? O trecho que vai dizer que os exames do Esmeraldo foram totalmente inconclusivos, porque ele vai fazer o teste e daqui ele está grávido, não tem como homem ficar grávido. Então a gente acaba rindo dessa situação que é um tanto quanto absurda. Então, o desfecho é justamente o resultado desse imbróglio todo, o resultado do exame e a cara de tacho lá do médico tentando entender o que aconteceu, sendo que é bem óbvio. Agora, para encerrar a questão 9, para que você acha que serve esse tipo de texto? E questão 10, você acha que a história poderia ter acontecido na realidade? Por quê? Então vamos lá. Questão 9 é uma questão de finalidade. Para que serve o texto? E todo texto ele tem uma finalidade. Você pode responder com as suas palavras, por isso eu digo que é uma resposta pessoal, mas dentro da sua resposta, espera-se que você perceba a finalidade dos causos, que são textos que servem para entreter as pessoas e passar oralmente de geração em geração. São histórias engraçadas que podem ser verídicas ou não. Então, é pessoal a forma como você organiza suas ideias. Senso de finalidade é entender para que serve um determinado texto. Ninguém produz uma fala, um texto sem um motivo, sem uma finalidade. Textos como o causo têm a função de entreter, de ser engraçados. Vamos para a questão 9. Você acha que essa história poderia ter acontecido na realidade? Agora, minha opinião pessoal. Sim, eu acredito que poderia acontecer de verdade. Aliás, eu sei de situações da vida real que foram muito parecidas, mas nenhum médico foi enganado achando que um homem estava grávido. Mas eu já vi muitas pessoas humildes acharem que levar o material de outra pessoa é melhor do que levar a própria coleta de material, como se na hora de fazer os exames, o sangue, a urina, o cabelo de outra pessoa fosse valer para a gente. Mas quando a pessoa é muito simples, muito humilde, pode acontecer sim. Isso é o quê? Ingenuidade, falta de conhecimento e ainda acontece, certinho? Então, ó, encerramos aqui essa atividade.